Então, meus queridos, durante esses relatos, essas demonstrações que eu trouxe a vocês, eu venho demonstrando esse código e deixando bem claro que ele vem sendo utilizado há milênios e por personagens muito importantes que são respeitados no mundo todo. É interessante você entender que isso funciona não é só para os grandes líderes, isso funciona para qualquer pessoa que se disponha a utilizá-lo. Nós tivemos recentemente um documentário chamado Quem Somos Nós, que abordava um pouco esse tema. Mas poucas pessoas tiveram acesso, o filme não foi tão bem compreendido, mas trazia verdades muito interessantes e que demonstram também o código sendo utilizado, sendo compreendido. Depois veio o DVD O Segredo, que tratou desse assunto de uma forma superficial, porque só assim é possível abordar um assunto desse em tão pouco tempo, mas trazendo algumas dicas muito verdadeiras. E agora eu quero dizer para você o porquê que eu sei que isso é verdade. O porquê que eu entendi essa estrutura e acredito nela. É porque eu passei por uma experiência muito importante na minha vida que me deixou em um grande sofrimento, mas que ao mesmo tempo foi assim a grande oportunidade que eu tive de poder entender como realmente isso funcionava e então eu fui presenteado com esse conhecimento e a partir daí a minha vida tem sido bem diferente. A experiência que eu passei é que no ano de 1997 eu tive uma séria dificuldade financeira e tendo um atacado de armarinhos no norte do país, eu tive uma carga que afundou, nós sempre mandávamos volumes grandes de mercadoria para lá e no percurso entre Porto Velho e Manaus afundou um barco com mercadoria nossa e foi um prejuízo grande, porém o maior prejuízo foi psicológico, porque ao perder aquela carga, que dava uma carreta de mercadoria aproximadamente, nós tivemos um prejuízo financeiro, mas eu tive um grande prejuízo que foi o abalo psicológico que eu tive. Eu perdi a minha convicção e com isso, aquele foi só o primeiro prejuízo, depois vieram outros e chegou um momento que eu fiquei devendo mais de 100 mil reais naquela época, sem ter mais crédito, porque quando você fica devendo e não paga, obviamente você fica sem crédito, e não ter com que pagar. E essa situação, onde eu não tinha mais para quem correr, eu não podia mais buscar no banco, eu não podia mais buscar num fornecedor, eu não tinha mesmo como resolver essa situação. Eu lembrei da história do Napoleão Hill, que eu já tinha lido um dos livros dele, A Chave Mestra da Riqueza, lembrei do livro A Quarta Dimensão, do Paul Yong-Cho, lembrei também de Joseph Murphy, que também fala sobre esse assunto, e eu lembrei que eu podia utilizar esses conhecimentos sem precisar de crédito no banco, sem precisar de fornecedor me vendendo, e eu precisava apenas utilizar esses recursos que eu tinha naturalmente, e que não ia me custar nada. Então eu comecei a me envolver e fazer o que muita gente consideraria loucura, porque eu comecei a fazer como Jesus disse, crendo que já recebi. Sendo assim, embora eu estivesse devendo mais de 100 mil reais, como eu te falei, eu escrevia dizendo que eu tinha um bom saldo bancário. Eu escrevia dizendo que eu tinha o meu carro novo, quando na verdade eu estava com um carro de 7 anos de uso. Eu escrevia dizendo que eu tinha a minha boa morada própria, quando na verdade eu estava morando de aluguel. E quem visse eu fazer isso, provavelmente diria, coitado, surtou. Ele quebrou, ficou pirado e agora escreve essas bobagens. Mas a diferença do louco para quem faz esse tipo de trabalho consciente é que a pessoa está consciente de que essa é uma criação. Como Paul Yong-Cho usou, a associação com a mulher grávida, a gestação que demora 9 meses, nós também, quando estamos criando uma imagem mental
como Abraão foi convidado a olhar as estrelas do céu e ter aquela imagem do universo, das estrelas incontáveis, para ter a referência do que seria a sua descendência, enquanto ele não tinha um filho sequer. Então, assim nós estamos fazendo ao criarmos o nosso objetivo e definirmos ele claramente como já tendo recebido no tempo presente. Essa é uma ação consciente que deve ser disciplinada, deve ser muito bem determinada e sequencial. Nós precisamos fazer isso de uma forma inteligente, sabendo o que queremos, descrevendo isso de uma maneira muito clara no tempo presente, porque assim nós estaremos fazendo conforme os exemplos que nós já temos. É importante nós termos bem claro que esse é um processo de criação e não de ilusão. Porque ilusão é você pensar que pensou, apareceu. Criação demanda tempo, demanda disciplina, demanda espera, demanda confiança. E essas são as ferramentas que nós utilizamos nesse código. A visualização, a imaginação daquilo que eu quero como se já tivesse, afirmando isso verbalmente, escrevendo isso e tendo isso como certo de que é a nossa realidade. Ao imprimir isso na nossa mente, de forma organizada, nós criamos essa imagem e ela começa a ser moldada e começa a ser criada e chega um momento que ela se materializa e passa a ser a nossa experiência e vem a ser, como Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. E como Buda disse, o homem é aquilo que pensa que é. E eu poderia dizer, o homem tem aquilo que pensa que tem. É interessante, porque a experiência que nos mostra isso. E eu quero fazer um convite para você. Você que tem a vontade de mudar algo na sua vida. Você às vezes pode ter um excelente resultado no campo financeiro, mas talvez a sua vida afetiva não seja exatamente o que você gostaria. O segredo que está embutido no código pode ser a solução para você. Se você tem uma boa situação afetiva, mas tem problema de saúde, também o código pode ser usado para mudar isso. Se você tem uma boa saúde, um bom relacionamento afetivo, mas está em dificuldade financeira, o código pode ser usado para resolver o seu problema. E mais, se o seu problema é uma busca espiritual, o código também pode ser usado para você alcançar. Porque todos os recursos que você precisa para utilizá-lo estão dentro de você. E agora, eu quero lhe convidar a vir se unir conosco através de um treinamento intensivo, porque isso não é uma coisa fácil de ser utilizada. Haja vista tantas pessoas que têm acesso a esse conhecimento e não conseguem utilizá-la. Eu quero me colocar à sua disposição para lhe ajudar a praticar isso de uma forma coerente, de uma forma eficiente, para alcançar as mudanças que você quer e que eu obtive na minha vida. Porque depois que eu comecei a fazer o que eu já lhe disse que fiz, eu em 2 anos, eu tive uma mudança radical na minha vida e passei a ter o que antes eu estava dizendo que tinha sem ter. Foi uma mudança muito gratificante e me mostrou que eu tenho essas ferramentas e a partir daí eu comecei a utilizá-las e hoje eu sou muito feliz por ter passado aquelas dificuldades e ter sofrido tanto para depois encontrar essa solução. Una-se a nós, nos procure, na Unicom nós teremos o maior prazer em lhe dar esse treinamento de uma forma muito equilibrada, de forma que você pode realmente utilizar e alcançar seus objetivos. Aguardo você. Um grande abraço e até lá.